Olá! Como é possível escolher os 10 maiores craques da história do Santos? Apenas 10, e não mais que 10. É preciso ser valente. Thiago Arantes, que não é parente de Pelé, decidiu fazê-lo e está apresentando os 10 heróis num livro que passa a integrar a série que a editora Maquinária vem lançando para todos os gigantes do futebol brasileiro, dentro da coleção chamada de Ídolos Imortais. O critério adotado foi lógico, mesclando ídolos do passado e da década atual. Reuniu um craque fabuloso da era do amadorismo, um da geração anterior a Pelé, 6 representantes da era Pelé e mais 2 joias em atividade. E não será muito difícil você adivinhar quem são esses dois últimos. O Santos completa 100 anos em 14 de abril próximo. Disputou o primeiro Paulistão em 1913, mas foi obrigado a abandoná-lo. Voltou em 1916, mas só veio a ser campeão em 1935. Ainda aguardou mais 20 anos para conquistar novamente o título regional, em 1955. Daí em diante, porém, não parou mais. Foram, resumindo, 2 mundiais, 3 Libertadores, uma Recopa Intercontinental, uma Copa Comebol, 2 brasileiros, 6 vezes a Taça Brasil, que agora é considerada Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, 5 torneios Rio-São Paulo e 19 campeonatos paulistas. O último deles, em 2011, para ficar apenas nos mais importantes. Se incluirmos todos os torneios internacionais, não haverá espaço para tudo. É evidente que para formar um currículo desse, o Santos foi obrigado a manter um punhado formidável de craques, desde a década de 1910 até o ano passado, quando voltou a ganhar a Libertadores naquela decisão que você se lembra bem contra o Peñarol. Ainda na época do amadorismo, podemos citar Atier, o goleiro, que depois, mais tarde, se transformou em presidente do clube, Ayala, Janguinho, Siniri, Camarão, Feitiço, Araquém, Milon, Evangelista e Arnaldo Silveira. Incluindo aí, entre esses jogadores, o ataque que marcou mais de 100 gols no Campeonato Paulista. Nos campeões de 1935, vale lembrar que o título veio com a vitória de 2-0 sobre o Corinthians, é obrigação destacar o goleiro Ciro, Agostinho, Janguinho e Mário Pereira. Mário Pereira conhecido por Perigo Louro, além de Junqueira, o ponta esquerda. Do bicampeonato de 55-56, vale citar a turma que preparou o terreno para Pelé e logo para o período em que o Santos formou o maior time de futebol de todos os tempos. Alguns deles, depois, chegaram a jogar ao lado do Rei. São muitos os nomes. Laércio Manga, esse Manga era o goleiro, mas não é o mesmo do Botafogo. Elvio, Ramiro, Feijó, Olavo, Formiga, Urubatão, Tite, Negri, o argentino, Antoninho, Álvaro, Jair Rosa Pinto, Pagão, Vasconcelos e Del Vecchio. Enfim, um grupo para ninguém por defeito. Tanto que vários também jogaram na seleção brasileira. A partir de 1957, com o surgimento de Pelé, o maior craque da história do futebol mundial, o Santos vai se tornar absolutamente irresistível com o time base que qualquer criança da época e muitos adultos de hoje, que eram jovens então, sabem de cor. Gilmar, Lima, Mauro Ramos de Oliveira, Dalmo, Calvé, Zito e Mengalvio, Dorval Coutinho, Pelé e Pepe. Essa equipe foi bicampeã mundial e sul-americana nos anos de 1962 e 1963 e ganhou muitos outros títulos regionais, interestaduais, nacionais e internacionais. A esses 11 se juntariam ao longo da década de 60 e até meados dos anos 70, Serras, goleiro argentino, Cláudio, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Joel Camargo, tricampeão mundial em 70, Orlando Peçanha, Ramos Delgado, Marinho Pérez, Rildo, Clodoaldo, Afonsinho, Jair da Costa, reserva de Garrincha na Copa de 62 no Chile, Manuel Maria, Toninho Guerreiro, Cláudio Adão, Abel e Edu. Um verdadeiro desfile de craques, vários deles presentes em Copas do Mundo. Uma época que vai terminar mais ou menos em 1974, quando Pelé deixou o futebol. O Santos, no entanto, não vai morrer sem Pelé. Tanto que o time vai continuar contando com vários bons jogadores, como o zagueiro Oberdan, Alfredo Mostarda, que disputou a Copa de 74 pela seleção brasileira,
o peruano Mifflin, Ailton Lira, Pita, Newton Batata, Juari e João Paulo, incluindo aí os campeões paulistas de 78, conhecidos por Meninos da Vila. Na primeira metade da década de 80, com eles e com a chegada de outros nomes importantes, o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues, Paulo Isidoro, Serginho Chulapa e Zé Sérgio, o Santos foi vice-brasileiro em 83 e ganhou o Paulistão de 84. Haverá em seguida um período de vacas magras, comum a qualquer gigante do futebol brasileiro. Mas nem por isso o Santos deixou de ter craques como Hugo de Leon, Vladimir, Dunga, César Sampaio, Mendonça e até o Éder, ponta esquerda. Com o Giovani em grande forma, o Peixe foi vice-brasileiro em 95. Com Zete, Atisson, Marcos Assunção e Miller, ganhou o Rio-São Paulo de 97 e a Copa Comebol de 98. Na década de 2000, enfim, surgirá outra geração vencedora, com destaque para Fábio Costa, Léo, Paulo Almeida, Renato, Diego, Elano, Paulo Henrique Ganso, Robinho, Neymar e Zé Roberto, entre outros, e que vai levar o clube a mais 8 títulos. O Brasileiro em 2002 e 2004, o Paulistão em 6, 7, 10 e 11, a Copa do Brasil de 10 e a Libertadores de 11. A propósito, você tem a ideia de quantos nomes foram citados aqui? Pois vos digo, 92. E aí volta a pergunta. Como é possível escolher os 10 maiores craques da história do Santos? Apenas 10 e não mais que 10. Pois Thiago Arantes o fez. São eles: Feitiço, Gilmar, Carlos Alberto Torres, Lima, Zito, Pelé, Pepe, Pagão, Robinho e Neymar. Você não concorda? Compre e leia os 10 mais do Santos, da coleção Ídolos Imortais, que saberás por que eles foram os eleitos. Semana que vem tem mais baú. Até lá.